Na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, se diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais como recomendação do Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra ao teu pai, honra a tua mãe. E voltando agora no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 23, paradoxalmente um texto triste, quando Jesus está a caminho do Calvário. E se diz o seguinte, no versículo 27, seguia a Jesus uma grande multidão e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Paradoxalmente, porque a esterilidade era considerada um castigo, uma punição. As mulheres que não podiam ter filhos no passado achavam que tinham sido esquecidas por Deus. Então a bênção de ter filhos, a alegria de tê-los era um privilégio de Deus. E nesse texto, Jesus diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós. E haverá um tempo em que vão dizer: bem-aventuradas, felizes as que não tiveram filhos. O tempo tem lições extraordinárias e as pessoas idosas têm lembranças inesquecíveis. Quando menino, o Dia das Mães era comemorado somente nas igrejas evangélicas. Não era um costume ainda de outras igrejas e nem um hábito internacional como hoje em dia. E o mais gostoso é que se preparava o espírito dos filhos. Os que tinham mães vivas levavam uma flor vermelha na lapela. Os que tinham perdido a sua mamãe levavam a flor branca como um símbolo da saudade. E os recitativos, os cânticos, dramatizações, era a alma, era o coração da comemoração deste dia, que nasceu na saudade de uma filha, que para homenagear a sua mãe, começou a celebrar o Dia das Mães, e a data foi crescendo, tornou-se costume das igrejas, das nações, e hoje é uma data internacional. Lamentavelmente, como todas as datas, principalmente da vida cristã, exploradas pelo comércio. E então Natal, Dia das Mães, Páscoa, tem sido uma motivação para incentivar as pessoas a adquirir, a possuir, a dar presentes, uma movimentação incrível. E quem viu ontem notícia na televisão, percebeu a correria enorme de milhares de pessoas. Precisavam adquirir presentes, adquirir coisas para comemorar o Dia das Mães. Mas o verdadeiro sentido desta data, deste dia, num domingo, é a gratidão a Deus, porque esse grande Deus de amor criou um coração onde há amor.
criou um seio onde uma nova vida aprende o amor. Tornou-se o símbolo do amor no lar. Tornou-se a garantia do amor na vida. E nessa figura mais abaixo do Calvário, lembra o amor que levou uma mãe até o pé da cruz, oferecendo seu filho incomparável, lindo Jesus, como uma dádiva para a redenção da humanidade. É um dia de gratidão a Deus pelo amor presente entre nós. É um dia de exaltação do que é imprescindível na vida para que haja felicidade, amor. E um dia que é um desafio tremendo. São Paulo lembrou: filhos, honrai os vossos pais, honrai as vossas mães. É necessário ter um dia em que elas sintam que elas são estimadas, honradas, queridas, respeitadas. Honrai as vossas mães. E principalmente, um dia em que nós fazemos uma promessa, um compromisso de ajudar a transformar a vida da mãe numa missão mais suave, uma missão mais protegida, mais respeitada. A mãe, seja quem for, seja a mãe honrada, a mãe protegida, auxiliada e seja amparada também no trabalho que tem que fazer como expressão do amor de Deus. E é por isso então que eu gostaria de lembrar a vocês 3 aspectos rápidos e sugestivos a respeito dessa celebração. É principalmente um momento de ação de graças. Ontem eu estava num dos lares muito queridos de nossa igreja e, por coincidência, lembrando que há 53 anos atrás, quando eu vim para Curitiba, acabara de assumir o pastorado da igreja no dia 19 de março de 50 e logo em seguida fui levado a fazer visita num lar muito querido. E ali se dizia: mas a lembrança da mamãe é a grande felicidade do nosso lar. E amanhã estaremos lá na igreja para agradecer a Deus pela mãe querida que nós tivemos. É um dia de gratidão. E aproveitando alguns exemplos da Bíblia, eu quero tirar um exemplo lá dos patriarcas. Homenagem a uma mãe que depois de 100 anos, quando ela ouviu dizer por um mensageiro de Deus que ela iria ser mãe, ela não resistiu e sorriu, deu uma risadinha escondida atrás das cortinas lá da sua tenda, e o próprio mensageiro de Deus, um anjo, ele percebeu e disse: mas não ria, porque é verdade, quase aos 90, 100 anos, ela iria ser mãe. E foi mãe de um grande patriarca, um homem nobre, um homem belo, um homem de um caráter notável, um dos modelos que há na Bíblia, graças a essa mãe querida também que Deus lhe deu. Passo um pouco para frente e vou falar sobre a mãe de um dos homens mais notáveis da história do povo judeu. Estavam vivendo no cativeiro. As mães que tinham filhos meninos passavam pela tristeza de ver os seus filhos sacrificados pelo opressor, porque o opressor tinha medo dessas crianças que poderiam crescer e se revoltar contra o seu domínio. Nasceu aquela criancinha, deram-lhe um nome magnífico, Moisés, e então uma ideia como a princesa do Egito ia banhar-se no rio, no Nilo, ali num cantinho, fizeram aquele barquinho pequeno, um berço todo betumado, protetor, puseram o menininho dentro daquele barquinho e ali ao alcance daquela moça que tinha ido banhar-se no rio. E foi assim que Deus preparou o caminho
para que a vida de Moisés fosse ganha. E por feliz coincidência, a irmãzinha que estava ali vigiando o Moisésinho disse assim: eu tenho uma senhora que pode cuidar desse neném. Era a mãe da criança. E essa mãe então educou um filho emprestado pela princesa. E assim nasceu o grande Moisés incomparável, líder da redenção do seu povo no passado. Quero lembrar de uma mãe de profeta. E esta mãe teve um privilégio. Quando Deus chamou Jeremias, disse assim: desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi para ser profeta. Honrou aquele ventre, aquele seio querido de uma mãe, onde nasceu um grande profeta, o profeta Jeremias. Passo correndo para o Novo Testamento e chego à mãe das mães, modelo, incomparável, o nome mais querido no mundo inteiro, depois do nome de Jesus, Maria, mãe de Jesus. Uma mocinha que ficou surpresa quando uma visão celestial disse: Deus te escolheu para ser mãe do Redentor. E ela diz: mas eu sou jovem, eu sou moça, como é que eu vou ser mãe? E a resposta magnífica foi essa: para Deus não há impossíveis. E o possível aconteceu, ela tornou-se mãe do menino Jesus. Teve essa alegria de amamentar aquela criancinha, o menino Jesus, o Nazareno. Teve a alegria de vê-lo falando às multidões, curando os leprosos, ressuscitando mortos, distribuindo pão. Teve a tristeza de vê-lo crucificado, mas estava ali. E correu também lá para ver a sepultura vazia, porque ele tinha ressuscitado. E o mais notável, 40 dias depois da ressurreição, ela estava reunida também com os discípulos no cenáculo, numa casa, e desceu o Espírito Santo, a promessa do seu Filho Jesus, e todo mundo sentiu uma paz no coração, uma alegria na alma, um poder na vida, a dádiva do Espírito Santo. A maior parte de vocês ignora este mistério e não tem levado a sério isso. A Bíblia diz: vocês não sabem que são templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vocês? É Deus presente no nosso coração. Dádiva do Jesus, filho de Maria, modelo para nós no Dia das Mães. E depois gostaria também de enfatizar uma outra mãe que não foi citada. É incrível, tantas vezes a mãe fica esquecida, não é lembrada, não é? A mãe de um homem que se chamava Saulo, era doutor da lei, era rigoroso nas suas tradições, chegou a perseguir os discípulos de Cristo, pensando que era uma seita perniciosa. Teve um encontro com Jesus, e o Cristo aparecendo disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele conheceu a beleza do Cristo e disse: que queres que eu faça, Senhor? E Jesus o transformou no grande apóstolo Paulo. E eu penso, que mãe querida ele teve. Paulo mostra nesse amor dos filhos aos pais, o cuidado da família, as lições importantes sobre a vida do casal, o respeito à mulher. Eu acho que em tudo isto é uma homenagem do apóstolo Paulo à sua mãe. E de repente eu pulo para a história da igreja cristã e quero citar uma mãe que todos vocês conhecem, a Santa Mônica, como é chamada, mãe de um africanozinho inquieto, inteligente, cheio de vigor, que nos dias da sua mocidade pensou que a vida era gozar prazeres, conquistas humanas e aproveitar-se das mulheres bonitas
da sua geração, culto, inteligente, tentando conhecer os segredos da filosofia. E um dia, enquanto a mãe estava na igreja orando por ele foge para a Europa. Que desapontamento! A mãe pensou que perdera o seu filho, mas os caminhos de Deus são maravilhosos. Lá na Europa ele foi conhecer a plenitude da palavra de Deus, foi aprender aos pés dos grandes cristãos e transformou-se em Agostinho, um líder incomparável da igreja cristã, teólogo, grande escritor e propagador das mensagens maravilhosas de Cristo. Ah, que mães queridas que a gente está homenageando hoje. E então vou pular para mães dos missionários. Houve um casal e uma mãe que era uma estrela dentro de casa, que quando batizou os seus filhinhos, dedicou a Jesus e disse: eu gostaria que meu filho fosse missionário. Mas não contou para o filho. O filho cresceu, fez o ginásio, foi para a faculdade, estava estudando direito, já tinha um emprego muito bom. Um dia ele ouviu um grande pregador, e esse pregador fazia um apelo. O mundo era grande, havia tantos povos onde não se pregava a palavra de Deus. Quem desejava consagrar a sua vida a servir a Deus? Quem queria ir para um país, o Brasil? E Simonton disse: eu quero dedicar minha vida ao trabalho de Cristo. Chegou em casa e contou para os pais: resolvi ser missionário, vou deixar o meu curso de direito, não vou ser mais advogado, deixo o meu emprego, vou servir a Cristo. E a alegria da mãe diz assim: meu filho, eu nunca tinha contado para você, mas eu consagrei você a Deus, e agora a sua vida está aí a serviço de Deus. Pastor desta igreja, querido reverendo Lennington, Roberto Federico Lennington, tão amoroso, tão bondoso. Eu fui discípulo dele no seminário. Um dia os pais também o consagraram ao serviço de Cristo. Mas depois deixaram que ele fizesse a carreira dele. Já era bancário, e os pais receberam a visita do diretor do banco dizendo: nós temos um emprego extraordinário para o seu filho e viemos aqui convidar o seu filho para esse emprego. Os pais disseram: vamos chamá-lo para saber a resposta dele. E o Lennington vai conversar com os pais e com aqueles grandes diretores de banco, contaram da proposta que estava fazendo, e simplesmente o Roberto disse assim: que ótimo futuro, promissor, que carreira bonita, mas eu tenho um outro desejo, eu quero ser missionário. E foi então aí que os seus pais abriram os olhos dele, dizendo assim: nós também o consagramos a esta missão. Que coisa boa, que atrás de uma vida nobre e bela, o coração de uma mãe que dá o seu filho para o trabalho de Cristo. E a minha gratidão. Lá no interior de Minas, um casal que já tinha 2 filhos meninos, ganhou um terceiro menino. E eu sempre fico a pensar o que eu vou fazer com esse gordinho, rosadinho como ele era, ganhou o nome do pai em homenagem ao pai. O pai quis um dia ser pastor, mas não pôde ser por causa da doença do pai dele, e ele assumiu o cuidado da família e disseram: esse aí vai ser pastor. E quando o menino, aos 2 meses, batizado numa igrejinha modesta do interior, deram esse filho para o trabalho de Cristo. E que maravilha, não é? Há 63 anos, este pastor está trabalhando, além dos 5 anos de faculdade, não é? Então são 68 anos a serviço de Cristo, graças ao amor de uma mãe também, que orava todos os dias por ele.
Benditas mães, queridas mães. E quem não pode dizer isto, obrigado, ao menos diga: Senhor, foi um mistério. Quem sabe minha mãe sofreu, não foi feliz como eu esperava, não realizou os seus sonhos, mas foi minha mãe. Obrigado por essa vida querida. Segunda mensagem importante: essas mães merecem toda a nossa solidariedade. Eu ando impressionado com os meios de propaganda, não conheço muito disso, mas a palavra parece predileta hoje em dia é isso: promoção. Tudo é promoção, promocional, preço de promoção, ocasião de promoção, tudo é promoção. Eu acho que nós devíamos fazer uma promoção muito importante. A promoção da mãe. Respeitar a mãe. Proteger a mãe. Honrar a mãe. Fazer uma questão de mãe não é apenas um direito da sua natureza ter se gerado um filho, mas mãe é uma pessoa que tem um desafio na vida. Ela é chamada a exemplo, ela é chamada a servir, ela é chamada a lutar, ela é chamada a sofrer, ela é chamada a dar a sua vida em benefício de alguém. Vamos lembrar da mãe solteira que precisa de quem possa ajudá-la a criar uma criança. Vamos lembrar da mãe que tem o seu filho enfermo e que tem que acompanhá-lo às vezes há anos afora, privando-se de tantas regalias por causa disso. Da mãe que é abandonada pelo pai de seus filhos, que é desprezada. A mãe que não tem ainda as condições de amparo, de conforto que devia ter. Vamos nos lembrar da mãe que está enferma. Ah, mãe querida que sofre, às vezes uma enfermidade tão grave. Vamos pensar e orar e mostrar um gesto de amor para essa mãe. Vamos proteger a mãe idosa. Como essas senhoras idosas, às vezes já dizem, está um pouquinho caduca, já não sabe o que faz, mas elas têm alma, elas têm coração, elas são gente. Vamos honrar a essas mães. E vamos então desejar que a bênção de Deus alivie a missão tão nobre e tão difícil dessas mães. Eu me lembrei de uma pessoa incrível que não está aqui, mas que jamais é esquecida. É o meu grande afilhado e, de certo modo, substituto como pastor da igreja, o Elias. E o Elias disse: mães, seres feitos de luta e ternura. Toda mulher é valente, mas as mães são as mais valentes. Toda mulher é lutadora, mas as mães são mais lutadoras. Toda mulher é semeadora, mas as mães são as que mais semeiam. Toda mulher é resistência, mas a mulher é aquela que tem maior resistência. Toda mulher é forte, mas as mães são as mulheres mais fortes. E então dizer-lhe assim: esta mãe querida, esta mãe amada, esta mãe deve ser motivo de dizermos a Deus do fundo do coração: Deus lhe pague, mãe querida, por tudo que você é, por tudo que você desejou ser, por tudo que você fez. O texto é bem maior, mas é muito bonito. Respeito à mãe. E é isso que eu acho que nós deveríamos fazer. Uma promoção ao respeito à dignidade da mãe. E a última coisa, uma hora dificílima, uma solidariedade com as mães futuras. Por isso é que eu escolhi o que Jesus disse na subida do caminho do Calvário, quando ele ia enfrentar uma cruz. Nunca se viu o mundo numa situação tão difícil
como essa em que nós estamos. Pela maldade que há no mundo, pela violência, pelo preconceito, pelo potencial de guerra, conforme vimos a vergonha dessa última guerra, patrocinada por uma nação que pretende ser nação cristã, pela peste, pela fome, pela corrupção, pelo desrespeito à pessoa humana. Nós temos que pedir a Deus que proteja essa geração, porque essa geração vai crescer num mundo dificílimo. As barreiras caíram, não há mais distinção de respeito de classe, sociedade, de religião. Hoje estamos sujeitos às violências mais desagradáveis, aos momentos mais infelizes possíveis. E é por isso que Jesus chegou a dizer: não choreis por mim, chorai por vós e pelos vossos filhos. Talvez as coisas que irão acontecer, tão pesadas e difíceis, elas nos fazem responsáveis. Vamos lutar para defender essa geração. Vamos pedir que a mãe no futuro seja libertada da violência, da maldade, da corrupção e do ódio. Que essas meninas que aqui nós batizamos possam ser mães a serviço de Deus, criando um novo mundo. E a última homenagem que eu faço, noticiazinha de jornal. A menina Sandra Said, de 2 anos, numa fotografia ao lado do seu pai ferido, ela descansa após sobreviver ao desabamento de um prédio de 12 andares no Cairo, capital do Egito. Sandra passou 10 horas debaixo dos escombros e foi protegida pelo corpo da mãe. Desabou o prédio. A mãe viu o perigo que se pronunciava. A mãe agasalhou a criança, a mãe ficou protegendo com seu corpo a vida da criança. A mãe morreu. A mãe deu a sua vida pela vida da sua filhinha. A filhinha, graças a Deus, foi salva. E mais uma vez, o respeito a esse dia, homenagem à mãe. Benditas sois, mães queridas. Deus os abençoe.